Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham ao vivo pelo Facebook nesse momento e que, se quiserem participar, fiquem à vontade para mandar perguntas, críticas, sugestões. Hoje é um dia muito especial, não só para nós jornalistas, para a sociedade de uma maneira geral, porque é o Dia Nacional do Historiador. E o Dia Nacional do Historiador é comemorado numa data muito mais especial do que você imagina. Porque ontem, exatamente ontem, 18 de agosto de 2020, é que foi publicada no Diário Oficial da União a Lei 14.038, que estabelece e que regulamenta a profissão de historiador no Brasil. Para falar desse dia festivo, para falar desse momento de comemoração, eu tenho a honra e a satisfação de ter do outro lado da linha um historiador, meu amigo Tiago Rocha, que já participou de outras entrevistas, mas hoje olha o sorriso dele, que ele abre. Um sorriso todo especial. Primeiro, parabéns, Tiago, e obrigado por atender o meu pedido para essa entrevista. Obrigado, Joaquim. Boa tarde, amigos. Realmente é um dia de festa para a gente, porque depois de muitas décadas, não são anos de luta no Congresso, a gente consegue regulamentar a profissão de historiador, que é um dos tabus que o regime militar nos deixou, e aí, com muita luta, muita articulação de toda uma classe de professores acadêmicos e professores de nível básico, para que todos nós tenhamos esse título, e agora é para valer. Regulamentado, a gente continua reconstruindo a história com muito prazer, meu querido Joaquim. Que legal. Diga uma coisa, do ponto de vista prático, a gente está falando do Dia Nacional, da comemoração do Dia Nacional do Historiador, para ter uma ideia de como demorou essa luta de vocês aí. Esse dia foi criado em 2009, ou seja, já faz 11 anos que tem o dia, mas não tinha a profissão regulamentada. Você estava me falando até de uma professora da Unifesp que, infelizmente, faleceu aí há poucos dias, foi uma das grandes batalhadoras. Eu também lembrei hoje, quando eu vi essa notícia, de uma prima minha, historiadora, professora da Universidade de São Paulo, a Eunice Santos, que fez um trabalho maravilhoso durante anos, me ensinou muito. O pouquinho que eu sei de história, aprendi bastante com ela, né? E eu estou tão feliz porque eu acho que toda a sociedade tem que comemorar. Nós temos que valorizar muito essa profissão, essa atividade do historiador. Porque o historiador não é só aquele cidadão que vai lá, faz algumas pesquisas, tal, publica um livro. Pelo contrário, ele resgata toda uma tradição, ele tem um compromisso de registrar a cada momento. A gente sempre discute, você vai falar um pouco disso daqui a pouco, que a história, ela, às vezes, no momento em que ela está acontecendo, a história contemporânea, a história atual, ela é sujeita a várias interpretações, ela só vai ser confirmada muitos anos depois. Na maioria dos casos, o próprio historiador acaba não vendo o resultado prático daquilo que ele faz no dia a dia, porque a sociedade vai desfrutar daquilo muitas vezes 100, 200, 300 anos depois. A gente tem aí livros de história que têm 2.000 anos, que têm 500 anos, e com certeza, se não fossem esses cientistas sociais mesmo, que desenvolvessem esse trabalho, que se dedicassem com afinco a isso, nós não teríamos todas essas informações. Fala um pouquinho da profissão, essa linda profissão do historiador. Eu digo que é o ofício da história, né? Contar a história todo mundo consegue, mas construir, perguntando, se questionando, reconstruindo um período histórico, Joaquim, isso é fundamental. Basicamente, nosso ofício se resume a perguntar o porquê das coisas. Por que que Napoleão Bonaparte invadiu a Rússia em determinado momento das guerras napoleônicas? Em qual contexto? Porque a Rússia furava o tal do bloqueio continental, que está dentro de um contexto econômico. Ou, por exemplo, por que que Jânio Quadros, naquele instante, se eu não me engano, não me falha a memória, porque são várias datas, aquele janeiro de 1961, 61, 62, veja, por que que Jânio Quadros tenta, então, dar o golpe
né? E renuncia para depois voltar, qual que era o contexto, qual era a atmosfera. Então, por que o Congresso, então, aceitou pacificamente a renúncia do presidente? Outro fato histórico, esse mais recente, que eu gosto muito de comentar, por que o Plano Real conseguiu sair do papel num contexto histórico totalmente favorável para o fracasso, né? E isso a gente que faz, a gente que reconstrói, é lógico que há uma conversa transversal com economistas, com os cientistas políticos, com os antropólogos, sociólogos, ou seja, dentro das ciências humanas, na ciência do homem em si, nós somos aqueles que registram, né? Nós somos aqueles que registram os fatos com uma interpretação quase que multidisciplinar. Eu gosto da história multidisciplinar, Joaquim. Essa é a tendência do momento, a gente conversar, a gente interagir com outras profissões para reconstruir a história, reinterpretar o fato, né? É mais uma história de mais um ofício de reinterpretação da história, que nesse momento é importantíssimo. Então, estou muito feliz com essa regulamentação da profissão, porque com esse contexto a gente vai ter que trabalhar muito, viu, Joaquim? É verdade, não tem dúvida. Principalmente no momento que a gente vive, a gente tem que começar a deixar os alicerces, as bases, que a gente está vendo a história mudar no dia a dia. E até para lembrar o nosso telespectador, é óbvio que a gente não vai lembrar a todas as datas, mas enquanto você falava, eu fui pesquisar aqui rapidamente, né? O Jânio renunciou exatamente, daqui a pouco vai fazer aniversário, foi 25 de agosto, e até se fala no agosto ser um mês trágico para a política, foi o mês também que o Getúlio Vargas se suicidou em 1954, né? Ele renunciou no dia 25 de agosto de 61. Então, olha, está aí pertinho de fazer 60 anos, o ano que vem, né? 25 de agosto de 61, nós teremos, de 2021, teremos os 60 anos da renúncia, que é essa confusão até que você fala, né? Quer dizer, confusão não, essa discussão da história recente, porque uma história de 60 anos ela é muito novinha ainda, né? Opa! Há quem acredite que ele quando ele fala em forças ocultas, aquelas coisas todas, né, que ele queria realmente colocar em prática o plano de governo dele, não conseguiu. Mas há também historiadores que defendem essa tese de que ele tentou dar um golpe achando que o povo iria reconduzi-lo de volta, né, nos braços do povo, ele voltaria para o palácio, e o que acabou não acontecendo, para azar dele, e também azar do Brasil, porque depois disso, com a posse do João Goulart, nós vivemos momentos bastante conturbados que redundaram no golpe, aí sim, um golpe de fato, um golpe militar de 31 de março de 1964, que trouxe vários prejuízos para o país ao longo do tempo, né? Então, tudo isso da história. Eu estava até falando com você disso, eu me sinto um pouco historiador também, porque nós, jornalistas, a gente escreve o dia a dia, e esse dia a dia que vai ser usado. Eu até brincava com os amigos, tem um amigo que estava falando comigo ontem, falou, pô, esses livros que você tem aí atrás de você, é só para enfeite, é papel de parede, alguma coisa assim. Não, eu tive que suar, eu li muito, eu li todos eles, e alguns eu até ajudei a escrever. E eu queria até mostrar aqui que eu acho muito legal, porque um deles, que eu me orgulho muito de ter ajudado a fazer, é esse aqui. É um livro que fala dos 110 anos do Diário Popular. Um jornal no qual eu trabalhei mais de 10 anos. E olha, tem a capa dele aqui. Isso é histórico e é um negócio maluco. Deixa eu pegar a primeira capa do Diário Popular. Não sei se vai dar para ver aí. Deu. Aqui deu. Olha o logotipo. Não tinha fotografia, não tinha nada. Do dia 8 de novembro de 1884, o redator responsável era o Américo de Campos, que fundou o Diário Popular, junto com José Maria Lisboa, um português. E eu tenho várias páginas nesse livro que foram escritas por mim. Eu fazia manchete, a primeira página do jornal, muitas delas dessa história. Isso aí dos 110 anos. O Diário Popular, se estivesse vivo hoje, teria muito mais, né? Infelizmente, virou Diário de São Paulo depois de 2001 e acabou. Mas outros livros, tem um outro aqui que eu quero até recomendar para o pessoal, que é o Teatro dos Esquecidos. Opa, esse... Gutenberg Guarabira,
que eu também levei para o Diário Popular para ser cronista. Ele escreve muito Guarabira. Aqui tem várias crônicas que foram publicadas no Diário Popular, e eu tenho a honra de escrever o prefácio desse livro. Então, são aspectos da história. Mas a função do historiador, ela vai muito mais além do que escrever livros, levantar documentos, trabalhar em bibliotecas, trabalhar em pesquisas. São elementos que são resgatados para que a gente possa, por exemplo, a gente está vivendo um momento conturbado da política nacional, de debates intensos, até sobre essa questão de quem é de esquerda, quem é de direita, ataques daqui, ataques dali. Eu vi a entrevista muito boa, por sinal, conduzido por uma andreense, né, no Roda Viva de segunda-feira, né, que é a nossa amiga Vera Magalhães. André, estudou aqui no Américo Brasiliense, estudou com o prefeito Paulo Serra, conheceu muita gente. Foi aluna do Reinaldo Azevedo, que também é de Santo André, e deu aula no Quarup de São Caetano do Sul. Também é um professor de literatura brilhante, né? Polêmico, mas é legal, a Vera também é polêmica. E eu vi a entrevista com o Marcelo Adnet, foi fantástica na segunda-feira, a participação do Marcelo Taz, também polêmico, porque quando ele disse lá que não existe humor em Cuba, aí virou um meme na internet, com o pessoal falando, as discussões todas, mas que são importantes, né? Como é que você acha que o historiador está trabalhando hoje? Como é que você diz que o historiador está trabalhando hoje para deixar para daqui a 100 anos, por exemplo, a visão do que é o Brasil no governo Bolsonaro? Olha, o historiador navega com bastante cuidado, né? A gente é muito requisitado para responder questões dessa comparação entre comunismo e fascismo, né? Dentro dessa polarização, e também das questões do regime militar. Mas, Joaquim, é bom você sempre tocar nessa quarentena da história, né? Eu tinha um professor, Luiz Ferla, grande professor de história contemporânea, e foi com ele que eu aprendi tudo sobre União Soviética. Me apaixonei pela União Soviética, pela Guerra Fria. Acho que todo aluno gosta desse momento da história, viu, Joaquim? E eu me apaixonei e sou, assim, fanático por esse período da Guerra Fria. E ele falava que nós temos que aguentar 40 anos para discutir um fato, né? Eu sou meio ousado e já discuto coisas de 1990, mas porque também tenho um pé na ciência política, né? Então, é mais ou menos assim. A gente se equilibra, sempre guardando o ofício, né? E dependendo de vocês, jornalistas, sensacional essa lembrança que você traz, porque é deste dia a dia que nós vamos buscar os subsídios para reinterpretar a história. Por exemplo, eu tenho um projeto que eu vou tocar provavelmente a partir do ano que vem, que é reconstruir a história de Santo André do quarto centenário de 1953 até 1970, 78, no máximo até o final do segundo governo do Brandão, né? Antes da Constituinte, porque aí o Celso já assume no período da Constituinte. Porque há um problema em Santo André que ninguém diz. A cidade foi reconstruída nestes 40 anos, de 1953 até 82, 86. Mas ninguém fala, a gente tem pouco material histórico e a gente acaba cometendo algumas injustiças, como, por exemplo, Fioravante Zampol. Fioravante Zampol, ele que praticamente construiu a cidade. Antônio Pessolo foi o primeiro ambientalista da região, ele que demarcou as fontes, ele que encampou a defesa do Parque do Pedroso, por exemplo, da região ali das nascentes. E o Lincoln Grillo, né, só para citar, para concluir, este foi empreendedor, né? Ele, na história da educação, então, ele merece todo o prestígio, porque ele tirou uma educação infantil que atendia 720 crianças para quase 13 mil crianças num espaço de 6 anos. Mas o mais legal da história não é lembrar só dos personagens, é reconstruir todo esse debate, porque eu sinto, Joaquim,
e você viveu provavelmente um pouco dessa época, né? Verdade. Eu acredito, né? Existia um clima em Santo André favorável. Agora, qual é o clima? Era o viveiro industrial ou era uma visão de futuro? Essa é a questão que fica todo dia quando eu passo pelo Paço Municipal. Eu falo, mas da onde surgiu a ideia de fazer esse colosso no meio da cidade? Verdade. Que trabalho fantástico, eu tenho certeza de que vai redundar aí numa obra fenomenal. Você tem razão, vivi parte disso aí, acompanhei de perto o governo do Lincoln Grillo, nós falamos dele numa outra entrevista recentemente, até falando do professor, agora, Paulo Roberto de Francisco. Paulo Roberto de Francisco, professor do singular, que foi secretário de Educação. Para mim, com todo respeito aos outros secretários que passaram aí, não teve secretário melhor, eu sempre falo isso, sem nenhum favor, sem nenhum. Simplesmente a constatação. A obra da educação, eu acompanhei de perto, foi fenomenal, aqueles CEARES, os Centros Educacionais Assistenciais e Recreativos, fantásticos em Santo André. O Lincoln Grillo, para mim, foi o grande prefeito realizador. E até por uma briga com a imprensa, acabou tendo assim a sua história ainda não contada direito. E eu falava isso para ele sempre. O doutor Brandão mesmo, com quem, além de tudo, eu tive a oportunidade de trabalhar, que tinha uma visão de futuro, essa visão que você falou. Eu lembro de uma história, por exemplo, um dia, no comecinho dos anos 80, acho que devia ser 83, 84, ele ganhou essa eleição em 82, que era o segundo governo dele, eu passeava com ele pelo Paço e ele me falou assim, meu filho, ele me chamava de meu filho, né? Meu filho, eu vou mandar fazer umas guias aqui, eu vou mandar rebaixar todas essas guias que tem aí. Em cada quarteirão vai ter uma guia rebaixada, né? Falei, por que, doutor Brandão? Ele falou assim, não, porque se aparecer alguém de cadeira de rodas, naquele tempo nem se usava o termo cadeirante ainda. Né? Isso. Se aparecer alguém de cadeira de rodas, como é que o cara faz para subir e para descer da calçada? Aí eu, na minha santa ignorância, falei, mas doutor Brandão, tem tanta gente que usa cadeira de roda assim em Santo André? Ele falou, não sei, porque se a gente não faz, as pessoas não saem de casa. Então não tem uma pesquisa. Agora, se eu fizer, com certeza vai aparecer. Mas se a gente ajudar um só, a gente já está fazendo um belo serviço. Ou seja, uma visão que o doutor Brandão tinha lá na década de 80, isso há quase 40 anos, de futuro. Hoje se fala de acessibilidade, de mobilidade urbana, dessa coisa toda. É a visão do empreendedor. Ou mesmo construir avenidas. Eu lembro quando ele foi fazer a Avenida Perimetral. Perimetral foi ele que fez. E outros prefeitos realizadores também do ponto de vista da construção social, essa coisa toda. Então, esse trabalho que você vai fazer é, com certeza, espetacular e a cidade vai ganhar com isso, porque eu acho que a última grande obra que a gente tem é aquela do Gaiarsa, que fala que é a cidade que dormiu 2 séculos. Isso, exatamente. Nós temos e falta esse tratado mais recente, né? Porque um trabalho muito bom, que eu até cito, é do seu Ademir Médici, que é, sem dúvida, o nosso, eu brinco nas internas, memorialista, mas ele é o nosso Deus Cronos, eu chamo ele de Cronos, porque ele entende de tudo. Então, ele também sente que há esse vácuo, né? Até acadêmico, a academia não toca nisso. Então, é chamar as partes todas. Mas olha só que coisa curiosa. O doutor Brandão brincou. É uma história linda. São disputas políticas também maravilhosas. Senão a gente reconstrói a história. Mas só para citar uma. Eleição de 1976, né? 75 para assumir em 76. Lincoln 76 para assumir em 77, né? Isso, foi. 76, isso. Foi. 76, Lincoln Grillo, sozinho, bateu o Brandão e o outro candidato da Arena. Foi, assim, uma vitória muito significativa, dado o resultado do governo Pessolo, né? O Pessolo fez um governo médio, né? De médio para bom, só que Santo André, no auge da ditadura, deu essa resposta para o regime. Em 81, né, nós tivemos a eleição, 82, no mesmo ano, né, porque teve a prorrogação
do Isso. mandato do prefeito Lincoln Grilo. O Brandão devolveu a surra que ele levou e a cidade ficou dividida, de fato, né? E o PT, o Partido dos Trabalhadores, que nascia, se aproveitou dessa brecha, né, dessa polarização, e também aí depois, em 1988, passou o trator. Quer dizer, era também é uma história boa de se contar, né? Depois o PT dominou, polarizou com os brandonistas, né? 92 o Brandão volta, 96 o PT volta, e só depois essa polarização é quebrada com o Aidan, né? Em 2008, herdando parte do grupo do Dr. Brandão. Dr. Brandão é candidato em 2008, mas não consegue o grande glamour, já estava, né, muito cansado, o ex-prefeito. Mas são curiosidades que a história, junto com o jornalismo, junto com os sociólogos, também é uma história muito bonita da expansão urbana de Santo André, né? A década de 80 parece que nós perdemos o controle da cidade e nós temos invasões e a expansão desordenada. Então é conversar com o geógrafo, com o pessoal da geografia, né? Os geógrafos, os antropólogos, os sociólogos. É uma história muito bonita e eu estou muito feliz porque agora eu vou sentar nessa mesa, Joaquim, como historiador de fato. Verdade, verdade. Olha, Tiago, eu ficaria aqui mais uns 10 anos conversando, porque tem assunto para falar. Só falar desse período aí da história é muito importante. E eu tenho certeza de que esse trabalho vai ser muito legal. Quando você começar a fazer esse trabalho, lógico que você vai voltar aqui antes, a gente vai falar muito antes sobre isso. Mas quando você começar a fazer esse trabalho, acho que a gente vai ter muita reportagem para fazer, muita entrevista. Mas hoje a gente tem que falar mesmo dessa questão do Dia do Historiador. Além de tudo que você já falou, o que você acha que dá para destacar e que é o motivo da grande comemoração hoje? Nós temos que destacar o seguinte, também nós criamos um nicho de mercado, né? Agora as pessoas vão ver a profissão do historiador não apenas ligada à questão da docência, e sim da pesquisa, da consultoria histórica e tudo mais. Então, você tem, na lei, você delimita quem é o historiador. O historiador é aquele que tem o diploma, né, de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado na área de ciências humanas ou ligadas à história, porque tem muito cientista político que escreve sobre história eleitoral, por exemplo. Então, ele tem lá um pé, ele pode ser considerado e tal. Mas essa lei precisa passar por uma regulamentação, né? Tem o decreto que vai regulamentar isso. Só que, Joaquim, é mais ou menos isso. A gente cria um nicho de mercado, as pessoas passam a ver o historiador não apenas como professor de história, mas sim como um cara que tem um ofício. A história, isso vai até contribuir para a queda daqueles mitos, Joaquim, que diz que propagandeiam, né? Fazem essa propaganda praticamente lamentável, praticamente não, é totalmente lamentável, de que há doutrinação nas escolas. Não há doutrinação. E quando você fala agora que são historiadores que estão cuidando dos filhos e filhas dos nossos cidadãos, a gente começa a delimitar, falar, realmente não é bem assim, o sujeito é historiador. No Brasil tem disso, e isso vem a fortalecer a nossa profissão. Legal. Bom, a gente tem muito a comemorar porque essa lei ela tinha sido vetada pelo presidente Bolsonaro em abril e, felizmente, os nossos deputados derrubaram o veto, você estava até me contando antes de a gente entrar no ar, no dia 12 de agosto, o que permitiu a publicação da lei ontem e essa comemoração hoje. A gente vai falar mais vezes, Tiago. Eu agradeço muito esse papo. Olha, passou muito rápido, quase meia hora de papo, mas a gente acho que transmitiu uma informação importante, transmitiu várias informações importantes, e eu me coloco aqui à disposição. Sempre que você tiver notícia boa como essa, é só bater na porta, entrar, que a sala é tua. Obrigado, Joaquim. Deixa eu, então, dar uma outra notícia, essa em primeira mão para você.
Nós Legal. vamos lançar, né, vou lançar um novo livro. Já Opa. tenho, graças a Deus, um livro publicado. Fiz uma juntada dos artigos que eu publiquei nos jornais da região e publiquei, como praticamente uma autobiografia, o pessoal me conhecer. Agora, eu escrevi durante a quarentena um apanhado de ideias, um guia prático de gestão pública que chama É Isso. 33 ideias que você precisa conhecer para a sua cidade. Então, não é só para Santo André, é para qualquer município. Junto ideias minhas, ideias minhas, ideias de alguns amigos, e saiu um grande livro que no dia 3 de setembro a gente lança, e agora a grande polêmica é, faz o evento de lançamento ou lança virtualmente? Mas isso é uma outra notícia, Joaquim. Então fica para a próxima entrevista aí para falar do lançamento, seja ele virtual ou presencial aí. Mas parabéns aí pelo trabalho. Realmente é uma época que a gente tem que usar bastante. Quer dizer, debater a cidade tem que se debater sempre, todo dia, toda hora. Mas é óbvio que nessa época a gente está aí há menos de 3 meses de eleições municipais que são importantíssimas, né? E a gente precisa pensar sempre a cidade. Então, ideias que venham aí contribuir para o desenvolvimento, para a retomada do desenvolvimento econômico, para toda essa questão são importantes. Parabéns pelo trabalho. E quando já tiver o exemplar, eu faço questão de comprar e quero um autografado aí. Vou te presentear com uma Opa. garrafa muito boa de um vinho maravilhoso que eu Opa. vou fazer Agora essa melhorou surpresa. mais. Então, vou te dar uma informação em primeira mão e também para os nossos telespectadores que ainda não feita a chamada. Na terça-feira, dia 25, né? 25, terça-feira, às 16h30, eu vou ter uma entrevista exclusiva, ao vivo, especial pela Vox TV, está no Facebook, mas é a Vox TV, com um produtor de vinhos chileno, que é o Mário Ravanal, que está produzindo um vinho fantástico, chamado Ravanal, tem várias uvas, eu provei já o Cabernet Sauvignon deles, é muito bom. Recebi aqui, eu comprei e vou degustar nos próximos dias um rosé e um branco também espetacular. Ele tem uma linha chamada Cabalo Dourado, mas agora lançou uma linha superior chamada Cabalo Fantasma, que me dizem, as pessoas que já provaram, que está espetacular. Mas eu marquei essa entrevista com ele. Então, terça-feira que vem, 16h30, é um papo ao vivo, falando de um vinho chileno diferente, com um custo-benefício muito baixo em relação a outros vinhos, e que vale a pena conhecer. Então já fica o convite aí para assistir. Pessoal, imperdível. Obrigado, Tiago. Até a próxima entrevista. Obrigado, Joaquim. Eu que agradeço, de coração. O historiador Tiago Rocha falou com a gente no Dia Nacional da História e falou com vocês.